Graça e paz, boa noite. Hoje temos nosso seminário online e hoje é aberto a todos e a todas. Enquanto o pessoal está chegando, vamos estar louvando a Deus, cantando ao Senhor. Logo em seguida a gente já começa nosso seminário pontualmente às 8 horas. Amém? Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. E um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, oh, oh. Glória a Deus. Isso aí, então, pegando um tempinho, enquanto o pessoal está chegando, cantar uma canção que fale sobre caráter, né? Que fale sobre... E essa canção fala isso. Esse é o objetivo do discipulado. O objetivo do discipulado é a gente ser enxertado com o caráter de Deus em nossas vidas. É essa canção que eu estava cantando só para dar um tempinho do pessoal entrar. Já estamos no horário e não vamos esperar mais. Para ti que está no grupo, boa noite, graça e paz a todos e a todas que estão. Para ti que está no grupo Discipulado Metodista 1, já recebeu o PDF com o conteúdo no estudo. Para quem não tem, que não está no grupo, porque tu não faz parte do programa de discipulado, não tem problema, entre em contato comigo pelo privado, que eu envio pelo WhatsApp o material que a gente vai usar hoje, mas depois desse nosso encontro. Lembrando, o discipulado não é estudo, mas também é, e hoje, já que nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, a gente está dando essa oportunidade de todos e todas poderem participar desse estudo junto, não só aqueles que fazem parte do grupo do programa de discipulado, mas de todos e todas que assim quiserem, vão poder participar desse estudo junto conosco. Vamos começar com uma oração? Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado, Senhor, pelas pessoas que tu trouxeste para estar participando desse momento de estudo. Obrigado, Senhor, porque é algo que tu nos ordena, mas não é uma ordem prazerosa, porque estar contigo sempre é bom, Senhor. Obrigado por que o teu Espírito Santo
ser esse nosso ensinador que revela o Espírito e vida por trás da letra. Agora, meu Senhor e meu Deus, sobre cada pessoa, sobre cada família, e também sobre aqueles que talvez cheguem com um pouquinho de atraso, mas que peguem a mesma porção da tua unção sobre as nossas vidas e possam, de fato e verdade, crescerem em comunhão contigo e no conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Amém. Tá com tua Bíblia aí? Então, vocês podem participar do nosso momento de seminário. É um seminário, né? Uma conversa. Quando é discipulado, até a gente costuma fazer mesmo sendo online, a gente costuma fazer pelo Google Meet, porque é para ser uma conversa. Hoje é um seminário, é mais uma exposição, e tu vai participar mandando sua pergunta por escrito aqui nos comentários, ou para ti também pode mandar a pergunta no WhatsApp. Quem quiser pode mandar a pergunta no WhatsApp ou mandar a pergunta por escrito. Não só perguntas, mas comentários. Tá? A gente está fazendo esse formato porque mais pessoas podem participar ao mesmo tempo. Se tu estás num grupo do WhatsApp, assistindo pelo WhatsApp, então mande essa pergunta também pelo WhatsApp, que depois eu vou estar lendo. Ok? Muito bem. Tendo orado, explicado o que nós vamos fazer, o tema de hoje do nosso assunto é um dos temas importantes. Parece que está aí a Soleza, a Noidi e a Cristina. Deus abençoe também a pastora Keila. Deus abençoe a todos. Mas vamos lá. Um dos principais pontos da teologia reformada, e nós como metodistas, nós somos da teologia reformada, nós somos igrejas históricas que seguem os princípios da reforma. Não vamos falar sobre isso. Quer saber sobre isso? Assista nos vídeos sobre reforma que tem no YouTube Metodista Constantina. Mas um dos assuntos importantes das igrejas reformadas é a questão do sacerdócio universal de todos os crentes. As igrejas reformadas acreditam, segundo a Bíblia, pelo princípio bíblico, que todo crente batizado, toda crente batizada se torna sacerdote, se torna sacerdotisa do Deus Altíssimo. Então, tu está participando, provavelmente tu já foi batizado, já foi batizada, certo? Alguns de criança, outros adultos, não importa. Mas se tu foi batizado, acho que também está aqui, uma Rosane também conosco. Se tu foi batizado, então tu és um sacerdote, uma sacerdotisa, tu és um ministro, uma ministra do reino de Deus. E é sobre isso que nós vamos estar conversando hoje. O que é isso? Então, para isso, o tema e o estudo que vocês já têm aí com vocês, aqueles que tiverem, é o ministério de todo crente. Então, o que é ministério? Eu vou falar um pouquinho e daí dou um espaço. Se alguma coisa chamou a atenção de vocês, não esperem eu parar de falar. Já coloquem a pergunta antes, porque demora para chegar a pergunta até aqui, certo? Então, veio a dúvida, já coloquem a dúvida aí. Ou veio alguma ideia, já coloquem uma ideia para compartilhar ali. Não esperem eu parar de falar, porque às vezes pode demorar um pouco para dar esse delay entre uma resposta e outra. O que é ministério? Então, a palavra ministério, ministro, um ministério, porque eu vou abrir um ministério, porque ministério, a palavra cheia de glamour, né? Uma palavra tão pomposa, um ministério. Mas o que é ministério? Apesar do glamour e do status que foi dado à palavra ministério, essa palavra ministério significa serviço. Ministério é serviço. Então, é isso que quer dizer a palavra ministério. E, portanto, ministro, a pessoa que exerce o ministério é um ministro. Ministro, portanto, nada mais é do que nada quer dizer além de servidor. Então, um ministério é um serviço e o ministro é o servidor. Então, ministério é, portanto, um serviço específico e o ministro é um servidor especializado naquele serviço. Só isso e mais nada. Né? Não tem essa pompa toda.
Eu sou ministro fulano de tal, ministro do evangelho. Sim, verdade, é um ministro, mas a palavra ministro quer dizer servo, serviçal, serviçal especializado. Também isso vale para a Igreja de Cristo. Então, o ministro vale para tudo, até mesmo o ministro do Supremo, o ministro quer dizer servidor. A palavra ministério quer dizer serviço e a palavra ministro quer dizer servidor. E isso vale também para a Igreja de Cristo. Geralmente a gente acha que só o episcopado, só os bispos e bispas, só o pastoreio, só pastor, pastora, ou outros ministérios consagrados e titulados, ministérios que são titulados, ministérios que são consagrados, só as pessoas que exercem esses ministérios consagrados são ministros. Não, a verdade não é essa. O que a Bíblia mostra, e isso que é a sã doutrina cristã, o que a sã doutrina cristã mostra é que toda pessoa que foi batizada em nome de Jesus se torna ministro, se torna ministra de Jesus. Então, tu que está me ouvindo aí, eu tenho certeza, tu também é um ministro, uma ministra. Só não faz parte de um ministério especial. A gente vai ver isso no decorrer do nosso estudo de hoje. Então, a palavra ministro aparece na Bíblia algumas vezes como sinônimo de sacerdote. Então, às vezes aparecem os ministros, às vezes aparece a palavra ministro, às vezes aparece a palavra sacerdote, significa a mesma coisa, ministro e sacerdote. E quem que é o sacerdote? Então, falando da Igreja de Cristo, quem é o sacerdote? Será que o sacerdote é o bispo? Será que o sacerdote é o bispo ou a bispa, o pastor ou a pastora? Será que o sacerdote é o missionário ou a missionária? Será que o sacerdote é o evangelista ou a evangelista? Sim, eles são sacerdotes. Também, mas não são só eles que são sacerdotes. Toda pessoa batizada em nome de Jesus, que pertence ao povo de Deus, também é sacerdote, sacerdotisa de Deus. Todos. O bispo, a bispa, também. O pastor, a pastora, também. O missionário, a missionária, também. O evangelista, a evangelista, também. Mas todo o povo de Deus, se tu é batizado, se tu é batizada em nome de Jesus, tu és um sacerdote, tu és uma sacerdotisa do reino de Deus. Todos são. Amém? Vamos pegar a Bíblia para ver se é verdade isso, né? Ou se é só papo do pastor Nelson, vai que é só papo. Vamos ver a Bíblia. Peguem na segunda carta de Pedro, lá no Novo Testamento, quase no finalzinho, né, do Novo Testamento, lá pertinho do... a primeira carta de Pedro, perdão. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas alcançaram misericórdia. Então, todo o povo de Deus que alcançou misericórdia através de Cristo Jesus, que fez o pacto batismal, que participou do batismo, todos e todas são, sem exceção, ministros e ministras do reino de Deus. Então, tu também é um ministro e ministra, certo? Quem está dizendo isso? Pastor Danielson? Não, quem está dizendo isso é a Bíblia. Isso significa o sacerdócio universal de todos os santos, ou de todos os crentes. Se tu és crente, se tu foi batizado, batizada, então tu também é um ministro e ministra. Então, se você recebeu o batismo em nome de Jesus, se você faz parte do reino de Deus, você também é um sacerdote ou sacerdotisa do Altíssimo. Você também é um ministro, uma ministra de Deus. E o bispo e a bispa também. E o pastor e a pastora também. E o missionário e a missionária também. E o evangelista e a evangelista também. E tu também. São ministros, ministras de Deus Altíssimo. Até aí, tudo bem? Quem entendeu, manda um like, né, para dizer, entendi, né? Quem não entendeu, escreve, não entendi, como assim? Coloca aí, porque daí eu volto de novo. Se me mandarem likes, sigo adiante para o próximo tópico e vamos aprofundando. Aqui está uma chuvinha bem legal, né?
glória a Deus por isso. Vamos lá. Tudo bem. A diferença é que existe ministério geral e ministérios especiais. Né? Obrigado, Luísa, pelo feedback. Né? Quando vocês interagem, eu consigo saber se vocês estão participando ou não. Então, obrigado, eu agradeço. Existem serviços, ministérios, que são responsabilidade de toda pessoa batizada, mas também existem serviços, ministérios, que são específicos. Os chamados ministérios especiais são ministérios de liderança para a edificação e condução do povo de Deus. Esses ministérios especiais exigem maior consagração, ou seja, a pessoa tem que estar uma vida voltada, consagrada para aquele, praticamente em tempo integral voltado para aquilo. Capacitação e dedicação. E para poder se consagrar, vão ter que se capacitar e se dedicar. Mas não são mais importantes, não são maiores, são apenas específicos. O apóstolo Paulo, ele cita em sua carta aos Efésios sobre esses ministérios específicos. Vamos abrir Efésios, capítulo 4. Qualquer dúvida ou lembrança, postem para a gente interagir junto. Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 14, o apóstolo Paulo diz assim: Ele mesmo, seja Deus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, olha aqui a palavra serviço, né? Em algumas Bíblias vai aparecer ministério, mas é a mesma coisa, sinônimo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então aqui ele está falando dos ministérios especiais, não dos ministérios geral, que todo crente mas dos ministérios especiais. Ou seja, o próprio Deus levanta, e esse ministério de liderança, o próprio Deus levanta líderes dentro do povo, que são os ministros especiais, para que o povo amadureça. Então, para que Deus levanta os líderes? Tem gente que diz assim, não precisa meu pastor é Jesus. Sim, teu pastor é Jesus, mas Jesus mesmo levanta esses líderes. Então, a pessoa que não quer ser pastoreado, que não quer seguir uma liderança, são pessoas que estão fora da palavra, porque é Deus que levanta, é o próprio Jesus, que é o nosso pastor, que levanta esses ministros especiais, para que o povo amadureça espiritualmente e não seja enganado por falsas doutrinas e alcancem a plenitude do evangelho em suas vidas. É para isso que serve os líderes, esses ministros especiais. A função desses ministros especiais é promover o crescimento espiritual, proteger a igreja de influências erradas e conduzir o rebanho de Cristo conforme Ele quer. Então, esse é a função desses ministros especiais, é cumprir isso, é proteger o rebanho de Cristo e conduzir o rebanho de Cristo para o centro da vontade de Cristo e promover o crescimento especial. Mas a gente não vai falar dos ministérios especiais nesse nosso encontro. Nós vamos falar em outros encontros, a gente vai falar dos ministérios especiais. Hoje, nós estamos falando sobre o ministério geral, o ministério que tu faz parte, o ministério que tu tem e que eu também tenho. Porque assim, se for parar para pensar na primeira carta de Pedro, se fala nação de sacerdote, não é formado só por esses ministérios especiais. Se é uma nação, é porque todo o povo de Deus igualmente exerce o sacerdócio, o ministério, mesmo que de forma geral e não específica. Então, assim, aqui quando está falando nação de sacerdotes, não está falando dos pastores, dos mestres, assim por diante. Está falando da gente, de todos nós que somos batizados. Então, podemos descrever esses ministérios geral em 4 funções que todo crente, você também, deve exercer. São as 4 funções desse ministério geral que eu, tu e todas as pessoas batizadas, não eu como pastor, nem como missionário, nem nada,
eu como batizado, tu como batizado, como batizada, deve exercer as funções de testemunhar, interceder, ser dispenseiro e cooperador. Essas 4 funções são as funções de todo crente e de toda crente. Toda pessoa batizada deve exercer isso. Se tu não está exercendo isso, então precisa começar a exercer, porque essa é a tua função. Então, esse é o ministério que toda pessoa batizada em Cristo deve exercer. E a gente vai falar sobre essas 4 funções. Antes de passar para as 4 funções, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Se concordam que eu continue, mandem um like para mim saber que eu posso seguir adiante. Se não, mandem perguntas. Ok? Vamos lá. Então, além dos 12 apóstolos que Jesus tinha, que eram os ministros especiais dele, então, da onde Jesus tirou os 12 apóstolos, 12 ministros especiais? Ele tirou do meio dos outros discípulos. O grupo de Jesus era composto por muitos homens e mulheres, além desses 12. Seus discípulos, que eram ministros gerais. Então, assim, eram muitos discípulos. Dentre todos esses discípulos, Jesus separou 12 e desses 12 fez de ministros especiais. Na igreja primitiva, o que é a igreja primitiva, pastor? Volta e meia, tu fala dessa igreja primitiva. É uma denominação diferente da metodista? Não, igreja primitiva é a igreja que se formou logo depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes. É a igreja criada por Jesus, que foi continuada, dirigida pelos apóstolos depois que Jesus subiu ao céu. Essa é a igreja primitiva. Quando o pastor falar em igreja primitiva, está falando disso. Quer saber a história da igreja primitiva? Está aqui na Bíblia. É no livro de Atos dos Apóstolos. Pastor, eu já li o livro de Atos dos Apóstolos, não achei nenhuma igreja primitiva. Não, primitiva é para nós. A palavra primitiva quer dizer primeira igreja. Então, a primeira igreja é a igreja que está em Atos dos Apóstolos. E na igreja primitiva, na igreja de Atos dos Apóstolos, na igreja dos discípulos de Jesus, não havia membros de banco. Ah, não, o que tu é? Ah, eu sou coordenador de ministério tal. E tu? Ah, eu sou pastor, eu sou evangelista. E tu? Ah, não, eu sou membro de banco. Não tinha isso. Não tinha membro de banco, membro que não faz nada. Cada pessoa tinha sua função na comunidade. Os apóstolos cuidavam de orientar e supervisionar e dirigir a igreja. Então, isso que os apóstolos faziam. Eles orientavam, dirigiam, coordenavam, transmitiam a visão de Deus. Mas os demais membros, cada um, também ministravam, também serviam. Cada um com os seus dons, cada um com seus talentos, cada um com seus recursos, cada um participando da ação. Não existia ninguém parado. Todo mundo trabalhava e contribuía. E cada cristão, e assim também, isso era na igreja primitiva, e isso vale para a igreja de hoje. Né? Com o passar do tempo, essa história assim, eu vou na igreja, vou na igreja, né? Ou seja, eu não sou igreja, porque eu tenho que ir na igreja. Não, a gente não vai na igreja, a gente é igreja, a gente tem função, a gente é importante. E agora a gente vai ver então as 4 funções que todos nós, não só pastor, bispo, missionário, evangelista, não, todo cristão batizado precisa fazer. E eu vou falar sobre essas funções, vamos ver também na Bíblia, essas funções, e logo em seguida a gente vai dar espaço para vocês perguntarem. Não esperem eu parar, comentem, certo? Que eu para mim poder ver o comentário. Deixa eu ver. Por enquanto, deixa eu dar uma olhada se tem alguém comentando, talvez, no grupo do WhatsApp. Aqui. Enquanto, para ver se tem alguma pergunta aqui no grupo do WhatsApp sobre este assunto. Eu estou com o WhatsApp no computador para poder... Até agora, pessoal, parece que eu estou chovendo numa molhada, vocês já sabiam de tudo isso. Né? Mas é importante não só saber, é importante também colocar em prática, certo? A gente vai pensar em colocar em prática. Por enquanto não tem ninguém colocando nada no WhatsApp. Vamos lá de volta. Então a primeira coisa que todos nós temos que fazer, eu e tu, como batizados que somos,
é ser testemunha. O que é testemunha? É alguém que fala do que viveu. É alguém que relata o que viveu. Isso é uma testemunha. Todo cristão, cristã, tem o dever de anunciar e compartilhar com as pessoas o que Deus tem realizado em sua vida. Isso aqui é uma obrigação nossa. Nós somos testemunhas do que Jesus tem realizado em nossa vida. Não apenas testemunhas, a gente crê, então a gente testemunha a nossa fé, ou seja, aquilo que a gente crê, e a gente testemunha o que a gente tem vivido. A gente testemunha o que Jesus tem feito em nossas vidas. Como minha relação com Deus tem produzido transformação na minha vida. Como a minha relação com Deus tem promovido mudança na minha família. Histórias que eu tive com Deus para compartilhar. É obrigação, não é um direito, é uma obrigação. Todos nós temos que fazer isso. E não só quando acontece algo extraordinário, mas também testemunhar do que tem acontecido no dia a dia. Ah, foi tão bom. Eu tive uma experiência de oração essa semana. Eu estava no meu quarto, foi tão bom que eu nem vi a hora passar. Eu pensei que eu ia orar só 10 minutinhos. Quando vi, olhei para o relógio, já tinha passado mais de 1 hora e eu nem senti a hora passar. Isso é algo bom da gente testemunhar, não é só testemunhar como, sei lá, que terminou o gás e o gás multiplicou. Isso é glória a Deus por isso. Que eu estava doente e o médico achou que não tinha como curar e foi curado. Glória a Deus por isso. Mas também testemunhar alegria. Eu estava tão triste, de repente liguei um louvor e esse louvor me trouxe uma alegria para o meu coração. Isso é algo para se testemunhar também. Para ver que Deus não está só no extraordinário, mas Deus está no cotidiano. E é uma ordem do próprio Senhor Jesus. Eu vou mostrar 2 vezes Jesus mandando a gente fazer isso. Primeiro em Mateus, aqui é Jesus mandando. E aqui, só para contextualizar, Mateus capítulo 28, nos 2 textos, Jesus não está falando isso para os 11, porque o Judas, que era um dos 12, se matou. Ele não está falando isso para os 11, ele está falando isso para todos os discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Vão dizer que cerca de 500 pessoas estavam aqui quando Jesus estava subindo aos céus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até os fins dos dias. Mas, pastor, aqui Jesus não falou testemunhas. Não, se tu está indo falar do que Jesus fez, tu está testemunhando. Mas para que não fique a menor dúvida, vamos abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro da história da igreja primitiva, da primeira igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, ele falou para todos: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Jesus está mandando a gente ser testemunha dele. Esse é um ministério. O pastor deve ser testemunha de Jesus, sim ou não? Com certeza, sim. E o bispo? Com certeza. E a bispa também? E a pastora também? E o missionário, a missionária deve ser testemunha de Jesus? Sim. E o evangelista também. Mas qualquer um que é batizado, qualquer um que é do reino de Deus, deve ser testemunha, deve testemunhar do que Deus tem feito em tua vida. E aí fica a história. Como é que tu tem exercício? Isso aqui é uma pergunta para ti. Né? Discipulado, a gente faz pergunta para nós mesmos. E discipulado é caráter, não é só conhecimento, é caráter. Se pergunte agora para ti, como tu tem testemunhado a tua relação com Deus? Tu tem testemunhado? Tu tem sido testemunha? Ou tu tem testemunhado? Beleza. E tu não pode... O que pode melhorar no teu testemunho? Porque faz parte do teu ministério, faz parte do teu sacerdócio ser testemunha de Deus para os demais. Amém? Eu ia fazer uma piada, não vou fazer, me segurei, quase saiu. Mas vamos lá. Depois vocês do grupo Código perguntam: pastor, que piada tu ia fazer? Daí eu conto. Não é piada maldosa nem nada, mas para a gente não dispersar, eu não faço piada maldosa mesmo. Mas só para eu, sem querer, quase cair numa tentação de criar uma coisa engraçada e dispersar do assunto. Mas depois vocês perguntam, eu digo, até pergunto que eu vou esquecer. Né? Vamos lá. O segundo, então, qual a primeira função do teu ministério de crente? Se tu é crente, se tu é batizado em nome de Jesus, então a tua primeira função é ser testemunha, certo?
A segunda função é ser despenseiro. Despenseiro fiel. Até tem uma passagem que o apóstolo Paulo diz assim, quem é dispenseiro, que se espera que o dispenseiro seja fiel. O que é dispenseiro? A palavra dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, é aquele que cuida da manutenção, do suprimento, é ser supridor. Dispenseiro quer dizer supridor. Faz parte da nossa aliança com Deus. Não tem a ver com tu ser membro da denominação A ou B, ou tu ser sócio. Não, nada a ver. Faz parte da tua aliança com Deus. Um dos sinais da aliança com Deus é tu ser dispenseiro. Cuidar da manutenção, cuidar do provimento da casa de Deus e manter a sua obra. Faz parte, se tu é crente, se tu é de Jesus, então faz parte. Não é uma coisa que tu faz porque eu tô afim. Não, tu faz porque de fato e verdade tu tem um compromisso com Deus. Se tu não tem um compromisso com Deus, tu não precisa. Já vi que chegou aí o irmão Roberto, né? Então tá aí o Ângelo, mas eu vi que o irmão Roberto tá aí junto, porque esses coraçãozinhos é o irmão Roberto. Mas vamos lá. Como fazemos isso? Como fazemos para ser dispenseiros do reino de Deus? Primeira coisa que fazemos para ser dispenseiro no reino de Deus é ser fiel ao voto de dizimista e ser liberal em nossas ofertas. Então, é essa maneira. Não é outra maneira. Para ser dispenseiro, a gente precisa ser fiel ao nosso voto de dizimista. O que é dízimo? Se vocês quiserem, eu posso compartilhar. Até esses dias a pastora Keila compartilhou um estudo que eu dei, acho que em Santa Rosa, para o discipulado em Santa Rosa, só sobre isso. Quer saber sobre o que é dízimo e oferta? Então, depois nós não vamos estudar isso hoje. Mas só levantando, dízimo é a contribuição regular de 10% do que ganhamos para a obra de Deus. É a contribuição regular, não é de vez em quando me dá na telha, quando eu me lembro, quando me sobra. Não, é regular, é aquilo. Pastor, mas o dízimo não é uma vez por ano? Não, gente, não é. A não ser que tu tenha ganho uma vez por ano. Se tu tem ganho uma vez por ano, o dízimo é uma vez por ano. Se tu ganha 2 vezes por ano, cada 6 meses, então o teu dízimo é semestral. Se tu ganha mensalmente, teu dízimo é mensal. Eu teve uma época da minha vida, logo que me converti, que eu ganhava por semana. Eu trabalhava numa pizzaria, eu ganhava por semana. Então meu dízimo era semanal. O dízimo é regular, daquilo que a gente ganha. Graça e paz, Ângelo, bem-vindo. Tá teu irmão aí junto. Deixa eu ver, parece que entrou. Eu já vou abrir o WhatsApp, porque entrou, parece, alguma coisa no WhatsApp. Então, assim, sendo fiel no dízimo. E o que é a oferta? Oferta não é o dízimo. Oferta é qualquer valor adicional que Deus colocar no teu coração, que tu vai doar eventualmente. A oferta é eventual. A oferta tu dá quando tu quiser, quando Deus tocar no teu coração, quando tu perceber uma necessidade, tu vai lá e dá a tua oferta. A oferta não tem que ser mensal, não tem que ser. Mas o dízimo é regular, certo? Tem uma diferença do dízimo e para a oferta. Tanto o dízimo quanto a oferta deve ser, algumas características, deve ser voluntária. Não pode ser alguém ficar cobrando, não, peraí, não sei. Não, o pastor não pode cobrar. O pastor pode até orientar e chamar a atenção, mas eu não posso fazer cobrança, eu não posso exigir, eu não posso dizer quanto é o teu dízimo, porque eu não sei quanto tu ganha, então é tu com Deus. Eu não posso, mas dízimo, né? E tem que ser consciente, ou seja, tu tem que saber o que tu está fazendo, tem que ser voluntário, tem que ser consciente e tem que ser com alegria, ou seja, tem que ser com amor. Tu tem que entender que tu está fazendo isso porque tu quer a igreja crescendo, porque tu ama a Deus, tu não traz tua oferta, o teu dízimo, porque tu simplesmente, por outro motivo, mas tu faz isso porque tu ama a Deus. É um sinal, é um gesto de amor. Se tu ama a Deus, tu quer que a obra de Deus continue. Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Tem um texto que vocês conhecem, mas depois eu vejo um outro que não é tão conhecido e que deveria ser mais lido do que esse que eu vou ler. Mas eu vou ler esse que é um conhecido e depois vou ler o que é menos conhecido. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 10 diz assim. Deus falando. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha aqui, quando a gente deixa de dar dízimo, quando a gente deixa de dar oferta, quando a gente
usa o dinheiro que era para ser para o dízimo e para a oferta para outra coisa, que não seja para a obra de Deus, não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. A gente está roubando Deus. E olha o que acontece com quem rouba Deus. Deus dizendo, versículo 9, com maldições são amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Aqui essa nação de sacerdote, mas que rouba Deus. Versículo 10, Deus diz para quebrar essa maldição. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, Senhor Deus dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós bênção sem medida. A palavra de Deus, não é o pastor, está dizendo que aquela pessoa que é fiel no seu dízimo e sua oferta, Deus abençoa com bênção sem medida. Ele não fica dizendo, eu vou abençoar um pouquinho. Não, ele abençoa. Deus abençoa todo mundo, mas a pessoa que é dizimista e ofertante, Deus diz que ele abençoa sem medida. E a pessoa que não... Bom, e vamos ver o que diz nesse outro texto, no Novo Testamento. Mas isso é do Antigo Testamento, pastor. Gente, a palavra não muda. Mas vamos lá para o Novo Testamento, então. 1 Coríntios, capítulo 9. Eu acho que eu errei a referência. Eu acho que é 2 Coríntios, mas vamos ver se é 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos ver aqui. Eu errei, corrijam depois no material. É 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 até o 11, falando sobre ofertas e dízimos e contribuições. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aquele que oferta pouco, vai receber bênção de Deus, mas proporcional à sua oferta e tal. 7. Agora presta atenção, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, mas eu tenho que dar, não é com tristeza, ou por necessidade, vou ofertar, senão Deus não vai me abençoar, não é isso, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanecerá para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as vossas sementeiras e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, ao qual faço que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Então, assim, à medida que tu mantenha a tua fidelidade no dízimo, mantenha a tua liberalidade na oferta, a igreja consegue fazer mais coisas. E Deus, vendo isso, se alegra, vendo a tua alegria em contribuir para que a igreja faça. Para que serve? Isso, eu devia ter colocado isso. Para que serve os recursos financeiros da igreja? Para quê? Só para uma coisa. A resposta é uma só. Para os ministérios da igreja. Para que os ministérios da igreja funcionem. Então, assim, nós temos... O ministério pastoral também, para que o ministério pastoral funcione, mas não é só o ministério pastoral, para que o ministério da administração funcione com os recursos físicos para ação evangelística, para que o ministério de criança tenha condições de atender criança, para que o ministério de evangelismo e missões tenha condições de fazer evangelismo e missões e atender e ampliar o trabalho da igreja, para que o ministério de educação cristã tenha condições de ter recursos para ensinar. Para isso, é para isso que servem os recursos da igreja. E quando tu percebe, quando tu faz com consciência, quando tu está levando o teu dízimo, a tua oferta lá no altar e está dizendo assim, no teu coração, Deus, que coisa boa, porque esse dinheiro vai ser usado para que mais vidas sejam alcançadas, para que a gente possa melhorar o serviço da igreja. Quando a gente faz isso, a gente está, de fato e verdade, agradando o coração de Deus, e as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. Então, o que a gente precisa ser como cristão? Todo cristão faz parte. Nós temos que ser testemunhas, nós temos que ser dispenseiros, mas também nós temos que ser intercessores. Intercessores. O que é intercessor? É aquele que se coloca entre a pessoa que está precisando de uma bênção e o Deus da bênção. Então, eu me coloco aqui, a palavra intercessão, no meio. Então, tem aqui alguém que está precisando de uma bênção. Tem lá Deus Todo-Poderoso que pode ser a bênção. Eu sou a ponta de ligação entre essa pessoa que precisa da bênção e Deus abençoador. Como é que eu faço essa ponta de ligação?
orando pelas pessoas. Então, assim, não é apenas função dos ministros especiais, não é só o pastor, o pastor, a pastora, o bispo, a bispa, o missionário, a missionária, o evangelista, oram e são intercessores? Sim, com toda certeza. Mas não é só função deles, é função de toda a igreja, toda a membresia da igreja. Devemos orar uns pelos outros, participar dos momentos de oração comunitária que são oferecidos para a gente estar orando junto. A gente precisa ter a prática de orar não só por si mesmo, mas orar e pela própria família, pelos próprios interesses, mas orar pelas causas dos irmãos e das irmãs. E como é que eu vou saber das causas dos irmãos e das irmãs se eu não participo das atividades de oração comunitária? Porque nas atividades de oração comunitária é que eu vou saber o que os meus irmãos e minhas irmãs estão precisando. Então eu preciso ter isso. Algumas referências, poderiam ter muitas, mas eu vou pegar algumas. Colossenses. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra portas. Ou seja, não é só orar por vocês, ore por nós também, a fim de que para quem o apóstolo Paulo está falando? Para os líderes? Não, para toda a igreja de Colosso. Essa orientação é para todos. Ah, mas isso é coisa do Paulo, né? Não, é coisa de todos os apóstolos. Vamos lá ver o que o apóstolo Tiago diz. Apóstolo Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Se tu és justificado pelo sangue do Cordeiro, se tu participa da ceia do Senhor, tu é perdoado em Cristo Jesus, tu é batizado, então tu é justificado por Cristo e a tua oração tem valor. Então ore pelas pessoas. Quando alguém colocar no grupo, olha, ore por mim que eu estou precisando de oração, seja esse intercessor. Quando aparecer também um convite, vamos participar de uma reunião de oração, participe da reunião, tanto presencial quanto online, porque essa é a função não só do pastor, não só da pastora, não só do evangelista, do missionário, missionária, do coordenador de intercessão. É de todo cristão e cristã. Nós somos sacerdotes e sacerdotisas. A função do sacerdote e da sacerdotisa é ser mediador entre aquela pessoa que está precisando da bênção e de Deus, que tem todo o poder para derramar a bênção. Através da tua oração, muita bênção vai ser derramada. Então participe da oração. Pastor, mas eu não sei como participar da oração. Pastor, eu não sei como testemunhar. Pastor, eu não entendi essa história de contribuição financeira de dispenseiro. Calma, que a gente vai ver tudo isso. Mas vamos lá. E a quarta função, então a gente já viu, né? A função, ser testemunha, ser dispenseiro, ser intercessor. Isso é tarefa tua. E a quarta é ser cooperador. O que quer dizer a palavra cooperador, pastor Danielson? Cooperador quer dizer aquele que trabalha junto. Coopera, aquele que trabalha junto, aquele que ajuda no trabalho. Nós somos cooperadores. Um cristão, uma cristã verdadeiramente nascido de novo, não só da boca para fora, mas que realmente é convertido, que realmente é cristã, está sempre disposto a colocar os seus dons, os seus talentos, os seus recursos para colaborar, para cooperar nas ações da igreja. Tem que estar disposto. Claro, os ministros especiais, eles estão em tempo integral nisso. Mas para ti que não é ministro especial, não é ministra especial, para ti que é ministério geral, tu é sacerdote, sacerdotista, por fato de ser batizado, no teu tempo vago, coloca à disposição. Não apenas, e como é que tu vai colocar à disposição? Não apenas participar de um ministério específico, tipo, não, eu vou participar do ministério de louvor, eu vou participar do ministério de intercessão, eu vou participar do ministério com crianças, eu vou participar do ministério de ação social, eu vou participar do ministério de educação cristã, do evangelismo. Sim, tu pode participar desses ministérios, mas mesmo que tu não participe de um desses ministérios, tu ainda, no dia a dia, na rotina da igreja, tu pode colaborar. Por exemplo, você pode se oferecer para limpar o templo,
né? Ou ajudar alguém que está limpando o templo. Ah, não, eu vou essa semana. É uma forma de ajudar. E estava terminando a bateria, eu sabia que isso podia acontecer. Ou se oferecer para encontrar um versículo da Bíblia para alguém durante o culto, a pessoa está se perdendo, não acha o versículo da Bíblia, tu empresta a Bíblia para a pessoa, tu ajuda a pessoa a olhar. Pode acolher um visitante. Você pode levar um copo de água para uma pessoa que é idosa, tu vê que a pessoa não está bem, pega, vai lá, busca um copo d'água, entrega para a pessoa, tu acolhe o visitante porque se senta bem, se coloca à disposição. Você pode ir visitar as pessoas da igreja. Claro, nesse período de pandemia, tudo isso aqui que estou falando não acontece quando o templo está fechado e não se pode fazer visita. Mas tu não pode visitar, mas pode telefonar. Você pode chegar para o pastor, para a pastora ou para o coordenador do ministério e dizer assim, o que eu posso ser útil, no que eu posso ajudar? Somos chamados a ser juntas e ligamentos que colaboram para o crescimento do corpo. Isso é o nosso ministério. Vamos ver o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios capítulo 4, versículo 16, diz assim, de quem todo o corpo bem ajustado, lembrando que a igreja é um corpo, né? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Gente, por melhor que seja o pastor ou a pastora, ou por melhor que seja a clã, o grupo de liderança, se a igreja não colabora, ela não cresce. Se a gente quer que a igreja cresça, que a igreja se torne relevante, que a igreja se torne efetiva, tem que ter participação. Sem exceção, todas as igrejas que tu admira, se tu não admira a tua, talvez, né? Mas todas as igrejas que tu tenha visitado e tu admira, diz, bah, que igreja legal, sem exceção, todas elas têm um ponto em comum. O povo é participativo, o povo é colaborador. É por isso que a igreja funciona, é por isso que a igreja cresce. Por mais que tenha uma liderança boa, por mais que tenha uma liderança capacitada, se a igreja não pegar a visão e caminhar junto com a liderança, ela não vai crescer, ela vai continuar sempre na mesma. Então, sem exceção, todas as igrejas grandes que a gente vê na televisão ou que a gente tenha ido visitar, elas têm em comum a participação do povo. O povo. Não é porque o pastor é bom, a pastora é excelente, ou porque o ministério de louvor é ungido. Não, até para ter um ministério de louvor ungido é preciso colaboração, porque se ninguém quer participar do ministério, ninguém quer ensaiar, mas aquele ministério de intercessão é poderoso, tem uma oração forte. Mas se não tem pessoas para integrar esse ministério de intercessão, não vai ter quem tenha oração forte. Então, assim, nós somos chamados para ser isso. Vamos pegar outro versículo, olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Carta do apóstolo Tiago, já estamos terminando. Capítulo 2, versículo 14 a 17 diz assim, meu irmão, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa ou necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé sem obras é morta. Se de fato tu crê, tu trabalha, tu opera nisso. Uma verdadeira igreja viva é uma igreja em que o povo todo está trabalhando, o povo todo está envolvido, o povo todo está participando, o povo todo está se colocando e a igreja é viva. Isso é que faz diferença. Todas as igrejas bonitas que tu gostou de assistir um vídeo, porque eram grandes, eram numerosas e era animado, é porque o povo era participativo. Todas as igrejas, talvez, que tu tenha ido visitar e tu ficou com os olhos cheios, gente, que igreja que tem unção, é porque o povo era participativo. Às vezes não é nem questão do pastor ou da pastora ou do ministério do louvor, é o povo que é participativo, é o povo que faz a diferença. Meu querido, minha querida, todos nós, como cristãos e cristãs batizados, nós temos esse compromisso
de como sacerdotes e sacerdotisas de Deus, sermos testemunhas, sermos dispenseiros, sermos intercessores e sermos cooperadores. É a nossa função. E agora, a pergunta é, mas como que eu vou fazer isso? Pastor, eu nunca ouvi falar isso com tanta clareza, eu tinha noção, mas nunca ouvi falar, mas como é que eu vou fazer agora? Então eu sei que eu tenho que fazer, mas como que eu tenho que fazer? Ah, aí vem. Se a gente vai nos cultos para celebrar a fé. Mas é para isso, para celebrar a fé. A gente vai na escola dominical para crescer em conhecimento bíblico teológico, para a gente entender as doutrinas. Mas é no discipulado que nós desenvolvemos o nosso caráter cristão e aprendemos a viver nosso ministério. É no discipulado que a gente aprende a ser testemunha. É no discipulado que a gente entende como ser um dispenseiro, de que maneira a gente pode ser dispenseiro. É no discipulado que a gente entende como aprende a orar e a interceder. É no discipulado que a gente aprende a colaborar. É por isso que Jesus disse: fazei discípulos, porque é no discipulado que a gente aprende a viver nosso ministério geral. E te digo mais, através do discipulado a gente pode até descobrir um ministério específico que Deus está nos levantando para alcançar, uma vocação para um ministério específico. Então, é no discipulado. Sim, Ângelo, até eu já falei do Roberto, aquela hora que ele mandou o coraçãozinho, eu falei para ele, né? Disse que o Roberto estava assistindo junto. Então, é no discipulado. Por isso que nós precisamos fazer parte do discipulado, para que a gente não se torne... A fé sem obras é morta. E a fé se manifesta, a obra da fé é testemunhar, a obra da fé é contribuir como dispenseiro, a obra da fé é interceder uns pelos outros, a obra da fé é colaborar com o trabalho, é cooperar com o trabalho da igreja. Essas são as obras da fé. Como que a gente desenvolve essas obras da fé? Através do processo de discipulado. Escola dominical tem a sua função de crescer em conhecimento bíblico teológico. O culto tem a função de a gente celebrar a nossa fé, mas o nosso caráter cristão vai sendo forjado através do processo de discipulado. Foi Jesus que criou essa forma, então vamos seguir essa forma. Muito bem? E para encerrar, eu queria propor 3 perguntas, eu vou pedir para vocês comentarem por escrito essas 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que você sabia e o que você não sabia sobre esse assunto? Olha, eu sabia isso, mas eu não sabia aquilo. Número 2, como você tem vivido o seu ministério como cristão batizado? Como tu tem vivido o teu ministério? Como tu tem testemunhado, contribuído, intercedido, orado pelas pessoas e tem também cooperado com os trabalhos da igreja? Como é que tu tem feito? Testemunho, falei. E o 3 é: como se pode fazer individualmente e como igreja para aperfeiçoar e aprimorar o ministério de cada um? Então eu te dou essa rápida posição para te responder essas 3 perguntas. O que você já sabia, o que para ti foi novidade, como você tem vivido o seu ministério, esses 4 funções de ministério, e o que pode ser feito como igreja e como individualmente para que essas funções sejam melhor desenvolvidas pelas pessoas, pela membresia da igreja. Responde rapidamente. Enquanto tu está escrevendo a tua resposta, eu vou estar colocando o celular, está descarregando. Estou com um problema meio sério do celular aqui, sempre descarregando. Vamos lá. Vai dar certo. E aí? Respondam aí, escrevam aí. Ué, ninguém vai
contribuir com responder. E eu estou tentando... Vamos lá, pessoal. Quem pode responder para nós? Ninguém? Bom, então é isso. Esse foi o nosso estudo de hoje. O celular também está descarregando, eu não estou conseguindo, por algum motivo não está carregando. Ele está com problema já certo, já há tempo. Ontem eu quase não consegui fazer o culto, hoje de manhã não consegui gravar o devocional. Mas essas são as 4 funções que todo cristão tem, e é uma obrigação de todo cristão, né? É testemunhar, contribuir, né, ser dispenseiro, interceder em oração pelas pessoas e ser cooperador nos trabalhos da igreja. Essas 4 coisas todos tem que fazer. E como que a gente aprende a desenvolver essas coisas, como é que a gente faz? Não é de uma hora para outra, mas é através do processo de discipulado, certo? À medida que a gente vai discipulando, a gente vai se tornando isso melhor. Esse foi o nosso seminário de discipulado. Se vocês colocarem alguma pergunta depois, assistirem isso depois e colocarem alguma pergunta, eu vou responder por escrito as perguntas que vocês fizeram. Os demais vão estar fazendo, eu vou estar respondendo no grupo do programa de discipulado, as dúvidas sobre esse estudo, tá bom? Vamos orar então? Meu Senhor, meu Deus, obrigado pela Tua graça, obrigado por aprendermos, Senhor, que somos todos sacerdotes, sacerdotisas. Eu peço que Teu Espírito Santo revele, Senhor, essa verdade e que possamos ser não apenas ministros, mas bons ministros, boas ministras, guiados pelo Teu Espírito Santo, que testemunham, que são bons, fiéis dispenseiros, que intercedem e cooperam, Senhor. Pai amado, sobre cada pessoa eu invoco a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assista de novo esse vídeo, coloque as perguntas e qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu explico de novo, individualmente, se for necessário. Estou à disposição, tá bom? Deus abençoe. Peraí, a Rosane mandou alguma coisa. Dicas para fazer: orar mais, trazer novas pessoas e ajudar mais para o discipulado. Isso, muito bom. Já é uma boa dica. Vocês podem continuar colocando essas respostas aqui e depois eu respondo por escrito, tá bom? Dúvidas, agora tá só pessoalmente ou nas reuniões de discipulado que a gente vai ter. Forte abraço, obrigado pela participação de todos e até o nosso próximo encontro.